Bem, iniciando a gravação aí, nossa primeira aula do curso. A gente vai falar de fundamentos da física. Todos que estiverem aí sejam muito bem-vindos. Esse é o Paralelo de Física, o curso do professor Hilton Júnior. Pronto para aqui, para a nossa turma, tanto presencial quanto online, participarmos. Hoje são dois conceitos muito básicos que a gente vai trabalhar, tá? Primeiro, notação científica. Se você que estiver aí olhando, volto a lembrar, você que já conversou comigo antes, estou sem áudio, não consigo responder por áudio, deixa aí no chat qual é a sua dúvida, ou interage comigo, que sempre é possível eu dando uma olhada. Vocês aqui da turma presencial, todos sabem o que é a notação científica e sua finalidade? Bem, seguinte, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa notação científica? A finalidade dela, utilizar da potência de 10 para simplificar vamos entender esse simplificar como uma forma de reduzir. A gente vai deixar aquele número que é muito grande ou muito pequeno numa notação, para ficar fácil a compreensão dele, tá? Então, vou escrever aqui o reduzir. Números, vou abreviar números extremamente grandes ou pequenos. Essa é a proposta. Tranquilo, senhoras e senhores? Estamos bem? De que forma nós iremos fazer isso? Então, a maneira que a gente reduz aquele número é deixá-lo como um número A. Vai soar estranho o número A, mas depois vai fazer sentido. Eu vou pegar aquele número grandão e vou reduzir ele a um número pequenininho. Vou colocar uma potência de 10 e um expoente que representa essa diminuição, essa redução do número grande ao número pequeno para a base. Então, o A é o nosso número, onde o A ele vai sempre estar entre 1 e 10. Então, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Sendo menor que 10, 9,99 já é menor que 10. Porque se ele for 10, ele volta para 1,0. E a gente usa de uma potência de 10 para isso. Tá claro isso para vocês? Então, essa vai ser a redução. O nosso N, ele representa o seu expoente da base 10. E o que é o seu expoente? Vamos colocar assim, é a quantidade de casas. Quantas casas decimais você caminhou para fazê-lo ficar entre 1 e 10? Compreendido isso? Essa é a noção de notação científica. Ela é muito utilizada para facilitar alguns cálculos, porque aí o número ele fica reduzido, menorzinho para ser trabalhado, e principalmente para poder operar eles com a potência de 10. Porque a gente usa aquela regra matemática. Se esses números forem somados, tem que ter a mesma base 10, assim como subtraídos. Mas se esses números forem multiplicados, conserva-se a base 10, soma-se expoentes. Se esses números forem divididos, o que a gente faz? Conserva a base 10, subtrai expoentes. Então, é para facilitar esse mecanismo matemático dessa operação. E outro, para você não pegar uns números muito grandões e ficar trabalhando com eles. Eles são reduzidos. Beleza? Grandões, não entendo o número assim, 1 bilhão, 1 trilhão, não. Eu posso ter 0,0, ele é um número grande, ele tem uma extensão numérica, tá? Bem, vamos fazer um exemplo prático disso aqui.
para reforçar em cima de vocês o assunto. Então, a gente começa com esse número, 232 mil. Como que eu vou colocar 232 mil numa base 10, em notação científica? Então, eu tenho que olhar para o meu expoente, beleza? Para o meu expoente não, desculpa, eu tenho que olhar para o meu número. Ele é 232 mil, ele está entre 1 e 10? Não, então eu tenho que trazer ele para ficar entre 1 e 10. Então eu tenho que andar casas com a vírgula. Agora, onde é que está essa vírgula? Se o número não tem vírgula, não é? Como que a gente vai enxergar isso? Como se ele fosse 232 mil, vírgula, zero. Há uma diferença muito grande na física entre o número estar assim e o vírgula zero. Há uma diferença grande. Isso está considerando os algarismos significativos. Tá? Quando eu coloco o vírgula zero, por exemplo, o que eu estou afirmando desse zero aqui? Eu tenho certeza dele. O que eu tenho dúvida é esse cara. Quando eu não coloco, eu já estou pondo dúvida nesse cara aqui. Então, se o seu professor em algum momento botou 2,00, não foi para você errar e achar que aquilo era 200. Não, foi para dizer que o 2 ele tem certeza, vírgula 0 ele tem certeza, dúvida só está no último zero. Então, para quem vai fazer laboratórios, né, fazer práticas, experimentos, é importantíssimo o domínio de algarismos significativos. Mas para as provas de vestibular, não tem tanta importância. Tá? O que vai importar mesmo é a gente saber que existe isso e a gente vai ter que contar essa vírgula. Então, essa vírgula não, as casas que essa vírgula vai andar. Então, eu vou colocar ela aqui. Quantas casas ela está andando? Deixa eu deixar aqui o azul mesmo. Ela anda uma. Tá claro isso? Ela andou uma. O número ficou entre 1 e 10? Não, então eu tenho que andar com ela para que ele fique entre 1 e 10. Então, 2, 3, 4, está entre 1 e 10? 5. Fechou? Isso quer dizer que eu andei quantas casas? 5 casas. Então, como que ficará este número? 2,32 vezes 10, e o meu expoente é a quinta. Tá claro isso? Só que esse expoente é um expoente positivo. Por quê? É um número muito grande, um número maior que 10, superior a 10. Então, eu andei casas para diminuí-lo, o expoente é positivo. Beleza? Diferentemente agora deste outro, para a gente só reforçar essa mudança de base, vamos aqui na letra B, eu ter 0,00024. Proposital esse valor. Vai ter um conteúdo de térmica, por exemplo, que vocês usam isso como uma constante, tá? A dilatação do alumínio. O alumínio tem esse valor. Então, você precisa entender o que isso quer dizer e como operar essa matemática. Mas aí eu tenho que colocar em notação científica, fica mais fácil fazer as operações. Então, minha vírgula está onde? 0, vou andar casas com ela. Andei uma casa, está entre 1 e 10, então vou andar mais uma, mais duas, mais 3, mais 4. Tem mais casa para andar? Não. Se eu andar mais uma para cá, o número vira 24, passou. Se eu parasse uma casa antes, o número seria 0,24. Então ele tem que ser 2,4. Quantas casas a gente andou, então? Foram 4 casas. Não é isso? Não, 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Andamos 5 casas. Então, como é que vai ficar esse número? 2,4 vezes 10 a 5 casas.
Só que agora eu faço a regra. Se o número é muito grande, maior que 10, o expoente era positivo, o meu número ele é muito pequeno, menor que 1. Então, meu expoente ele é negativo. Ficou claro isso? Lembraram deste assunto? Vocês não têm noção de quão importante é isso. Tu está fazendo um exercício e chega lá, a resposta das alternativas, tu tem que fazer isso aqui. Ou sei lá, tu vai fazer um exercício de gravitação, um exercício de eletrostática, que usam essas potências, você às vezes tem que deixar em notação científica. Beleza até aqui, crianças? Estamos bem? Então, coloque esse número aqui para mim em notação. Vou dar uma dificultada. Quero esse cara em notação científica. Como é que fica esse cara em notação científica? Então, como que você chama? André. Para o André é 6,78, 10 a menos 6. Alguém pensa alguma outra forma? Você aí de casa também colocou ali apelido. Esses nomes que vocês põem, né? Esses Google deve ter sido uma beleza quando vocês estavam na pandemia, né? Shaolin, matador de porco. Quem que é esse cara? Então, 6,78, 10 a menos 6 ali também. Kleber, beleza, Kleber. E aí? Quem mais? Alguém quer participar e falar? Pensa diferente ou pensa como André ou Kleber? Bem, então vamos operar. Aqui eu tô com uma vergonhinha, é minha primeira aula, né? Vamos então aqui fazer a operação. O que eu tenho que pensar? Muitos estão olhando para cá e falam assim, ai meu Deus do céu, antes o número estava aqui bonitinho. Era só eu contar as casinhas, agora tem um outro com uma potência. Como é que eu faço isso? Você vai fingir que essa potência não existe. Ela não está ali. O número que tu está olhando, 6.780.000. É esse número que você está olhando. Você vai deixar esse em notação. Depois você se preocupa com aquela potência. Tá claro isso? Então, esse número seria de que forma? Ó, a casa tá para cá. Então, a gente vai andar... a casa não, desculpa, a vírgula. A gente vai dar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Beleza? Então, a gente andou 6 casas com a nossa vírgula. O número é menor que 1 ou maior que 10? 6.780.000. Maior que 10. É esse cara que eu estou olhando. A 10 a menos 12 não existe. Você apagou isso da sua memória. Fechou? Então, esse número aqui não é maior que 10, então o seu expoente tem que ser positivo. Então, esse cara, deixa eu pegar azul aqui, ele vai ser 6,78, 6 casas, 10 a sexta. Transformei esse cara em notação. Tá claro? Agora eu falo, mas pera lá, ele não era isso. Ele tinha um 10 a menos 12 com ele. Então, 10 a menos 12. E aí você faz a regra. O número fica... Opa! Aqui é um 7. E aí eu faço a regrinha. Na multiplicação que eu faço com o expoente, somo. Então eu vou pegar o 6 e somar com menos 12. Então isso vai dar 6,78 vezes 10 a menos 6. Show de bola, André. Show de bola, Kleber. Compreendido? Professor, mas eu não poderia ter feito diferente? Claro que poderia. Isso é o legal da matemática. Quando a gente precisa da matemática para a física ela tem uma forma da gente compreender o conceito.
a gente pegar uma equação, mas a resolução, o que eu chamo de fazer continhas, você pode fazer do jeito que você quiser. Você tem vários caminhos matemáticos para chegar. Tenho certeza que teve gente que olhou 10 menos 12 e falou, eu tenho que voltar a 12 casas com a vírgula. Aí você foi descontando até chegar lá. Não tem problema, pode ser feito assim. Tudo depende da sua habilidade, do que você já aprendeu sobre transformação. Alguma dúvida disso aqui? Tranquilos? Não se esqueça, multiplica a potência, conserva a base e soma. Fechou? De boa? Se eu dividir potência, conserva a base e subtrai. Tranquilos? Dúvidas mais? Isso é notação científica. Agora vamos para o que pega geral. Unidade de medida e suas transformações. Tá? O que eu coloquei aí para vocês, deixa eu trazer a câmera agora um pouco mais para cá, e eu consegui desligar a minha câmera. Eu faço umas proezas que só eu consigo. Aí, voltei. Vamos só alinhar um pouquinho aqui. Bem, o que a gente vai falar agora é de unidades de medida. E isso pega geral, principalmente nas transformações. O que vocês devem saber quando a gente falar de unidades? Unidade de medida é uma padronização, para que todos falem da mesma linguagem. O exemplo que eu sempre trago em aula é o seguinte: como que eu faço para medir esse quadro? Sempre trago esse exemplo. Como que vocês mediriam esse quadro? Uma trena. Pega uma trena, bota num ponto, leva para o outro, vai lá e deu tantos metros ou centímetros. Mas essa é a única forma de medir? Que forma mais eu posso vir fazer? Eu posso pegar o meu dedão e vir medir as polegadas. Não estou medindo? Vai estar errado? Não, eu medi, está certo. Outra forma que eu posso medir? Palmos, e contando os palmos ao longo do quadro. Pés, e ficar contando um pé atrás do outro. Braços. Ou seja, eu estou fazendo a medida, não estou deixando de medir. Eu estou fazendo o correto. Só que isso está padronizado. Se eu chamasse todos vocês e falasse, meçam o quadro por palmos, todos vão medi-lo? Vão, vocês conseguiram medir. Agora, o resultado é igual para todos? Não, o palmo de cada um é diferente. Por isso, da necessidade de uma padronização. Essa padronização na física chamamos de Sistema Internacional de Unidades. O famoso SI. Quantas são as unidades desse sistema? Ele trabalha com 7 grandezas físicas. Vocês aqui presencialmente estão com o material na mão, dessa tabelinha pronta. Quem está em casa, o material foi enviado por e-mail para vocês. Quem for assistir depois, manda um oi no Instagram, @paralelo de física, que se você que está assistindo aí tiver interesse em ter esse material, eu te envio lá pelo próprio Instagram, depois você me manda um e-mail. Beleza, todo mundo? Vocês têm aí. As 7 grandezas fundamentais são comprimento, massa, tempo, temperatura termodinâmica, intensidade de corrente elétrica, intensidade luminosa, quantidade de matéria. Não sei se eu pus nessa ordem aí, mas essas são as 7. Quando a gente fala em comprimento, a unidade é o metros. Quando a gente fala em tempo, a unidade é segundos. Massa, quilogramas. Temperatura termodinâmica, Kelvin. A intensidade de corrente elétrica, ampere, uma nota para ela.
Ampere é a única unidade que é composta por duas, enquanto as outras são aquelas por padrão, só existe aquela unidade para ela. Ampere é vista como coulomb por segundo, só que ampere é do sistema internacional, é o padrão que a gente usa. A intensidade luminosa é o candela e a quantidade de matéria é mol. Essas são as unidades fundamentais. Todas as outras unidades nas ciências da natureza são provenientes de um conjunto dessas unidades, podendo ser duas ou mais delas. Então você tem que entender isso. E quando você passa a entender como essas unidades se agrupam, você começa a entender como são montadas as equações físicas. Existe um outro assunto que permite a gente trabalhar com essa montagem de equações. Isso é chamado de análise dimensional. Eu não trabalho ela diretamente ligada ao curso. Essa eu trabalho com videoaula por fora com a turma. E é importante que vocês tenham essa noção. Existe uma videoaula no canal sobre análise dimensional. Aqueles que quiserem, depois eu envio links para que vocês possam conhecer, tá? Que aí permite você abrir um pouco mais a sua mente para entender como se equacionam as coisas. Mas entender a manipulação das unidades facilita em determinadas provas. Existem provas que se você olha, lê, você fala, cara, eu não sei qual é a equação, mas dá para você manipular as unidades e chegar no resultado, trabalhando com elas. Mas para isso você precisa conhecer algumas, né, além dessas 7 fundamentais. Então a gente tem as unidades derivadas. Um exemplo de uma unidade que é derivada é a velocidade. A velocidade, para ser medida, ela precisa de 2 grandezas das 7 fundamentais, que é o comprimento e o tempo. Eu preciso ver o comprimento que foi percorrido por um corpo num certo intervalo de tempo. Isso me dá a velocidade dele, a rapidez com que ele consegue percorrer isso. A unidade de medida no sistema é metros por segundo. Tranquilos aqui? Uma outra que eu vou colocar para vocês é força. A unidade de força, ela é, a gente aprendeu como newtons, uma homenagem a Isaac Newton. Mas é uma homenagem, não é a unidade. Então a gente vai tirar a unidade pensando na equação. Qual foi a equação que vocês aprenderam como segunda lei de Newton? Massa vezes aceleração. Para ter uma força, no caso a resultante, eu preciso fazer matematicamente o produto da massa com a aceleração. Qual que é a unidade de massa? Quilograma. Nunca falem só quilo. Quilo é um número. Já entro nisso. Quilograma. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de força. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Como homenagem, chamamos isso de Newton. Existem outras para poder transformar. Quilograma força, dina, são unidades diferentes para a força. Assim como para a velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora e assim por diante. Tá? Então essas seriam algumas unidades padrões. Então, a partir do momento que você começa a ver que para ter Newton, você precisa ter uma massa, um comprimento, um tempo ao quadrado. Você consegue meio que manipular. Lógico que tem algumas que são mais difíceis, outras são mais tranquilas. Mas é possível, sem equação, só mexendo com unidade, encontrar elas. Tá? Então, isso vocês precisam ter conhecimento, que todas as unidades de todas as grandezas derivam de 2 ou mais dessas 7. Tranquilos? Bem, o que a gente precisa saber para mexer e fazer as transformações de unidade? Uma base boa para isso é entender o que é um múltiplo e um submúltiplo de potências de 10. Vamos pegar um múltiplo, que eu acho que vocês conhecem. É esse K, minúsculo, que vamos chamá-lo aqui na física de quilo, com K mesmo. No português, QI.
quilograma, quilômetro, quilolitro, quilojoule, quilowatt. Beleza aqui? Que potência de 10 é quilo? Você sempre que vê essa letra K minúscula com essa notação de quilo, você troca por 10 à terceira. Beleza? Bem, que mais que eu tenho? M maiúsculo. Minúsculo é uma outra, mas o maiúsculo ele quer dizer mega. E mega é 10 à sexta. Megabyte. Kilobyte. Byte é a unidade. Os famosos bits, bytes, né, do computador. Quilo, mega é a quantidade que você tem deles. Kilobyte, você tem 1000 bytes. Megabyte, você tem 1 milhão de bytes. Entenderam isso? Então, quilo, mega são números que é proveniente lá da notação. Você pegou números grandes e reduziu ele numa potência de 10. Aí, algumas potências específicas ganham nomes. Tá? Qual que é a que está mais comum no nosso dia a dia hoje? Que é muito grande. É um T maiúsculo. Chamado tera. Vocês usam muito a ideia de tera. Tera é 10 a 12. E depois do mega é o giga, do giga é o tera. Não é assim que a gente vê nas coisas de computador? Como eu já pus o tera, 10 a 12. Então, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, esse cara é 1 trilhão. Isso quer dizer 10 a 12. Tá claro isso para vocês? Isso é um múltiplo das potências de 10. Eu posso trocar aquela potência por um nome, representá-lo por uma letra. A mesma coisa, um submúltiplo. Submúltiplo. Czinho quer dizer cente. Eu acho que nem tem esse i. Depois vocês olham aí na tabela. Mas que geralmente a gente coloca esse i como complemento da palavra, né? Cente. Vamos deixar assim. Esse cente vale quanto? 10 a menos 2. Então, se eu tiver 1 centímetro, aí entra aquelas proparoxítona ou cassítona, aquela coisa linda do português, eu nunca lembro o que é, mas aí a gente acentua a palavra e tal, aí fica centímetros, mas é centímetros, centijoule, centilitros, centigrama, isso quer dizer 10 a menos 2. Uma outra que a gente usa muito, um mzinho minúsculo, que vale mili. De novo, pontuação da língua portuguesa, milímetros. Mas mililitros não tem acentuação, você usa a palavra certinha. Mililitros, que é o famoso ml. Milimetros, é o mm. Miligramas, tá claro isso para vocês? Então, mili quer dizer uma potência de 10 a menos 3. Tranquilos isso? Valeu. Outro que vocês usam, principalmente quem vai para o terceiro estudar elétrica, é esse uzinho. Parece um U, né? Mas é uma letra grega, chama-se micro. E esse micro quer dizer 10 a menos 6. Agora, por que eu estou passando isso? Você não precisa transformar a unidade. Se você tiver um micrograma, sei lá, você está fazendo exercício de química, e o cara fala que vai fazer uma dosagem de determinados elementos químicos, sei lá, de 1 micrograma de fenolacaína da vida, sei lá o que é isso. Mas o que quer dizer 1 micrograma? Você vai ter 10 a menos 6 gramas. Então você já transformou a unidade de medida. Você usa grama como unidade. Ah, mas eu preciso para quilograma. Então eu tenho que fazer surgir um 10 a terceira para ser quilo. E aí você vai manipulando, porque a unidade geral é grama. O resto é potenciação. Aí nessa folhinha que eu passei para vocês, tem algumas outras que eu coloquei. Pascal, milímetro quadrado, centímetro quadrado, né? Mas como eu disse, tem aquele material que eu estou vendendo na internet que tem várias. É uma folha inteira, só de unidades e suas transformações. Isso é importante que saibam, que vai cair. Algo que cai bastante em física e química que eu coloquei para vocês é o litro, né? Como uma unidade. O que é a unidade litro? Alguns representam o litro como L maiúsculo,
ou um Lzinho minúsculo? Você tem que usar para volume, isso é metro cúbico. 1 litro tem quantos metros cúbicos? Não, responderam ali no chat. 10 a terceira. Não, isso é 10 a menos 3. Vocês aprenderam que na química vocês meio que, entre aspas, decoram isso. 1 metro cúbico, 1000 litros. Então, 1 metro cúbico, 10 a terceira litro. 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso aqui, na parte de calorimetria da física, cai bastante. Na parte de mecânica do fluido, quando a gente mexe com densidade, cai bastante. Então, tem que ter essa noção dessa transformação. Bem, esta é mais ou menos a ideia base aí das transformações de unidade de medidas. Tranquilos até aqui? Estamos bem? Caminhando? Turminha online, de boa? Eu vou trazer o computador mais para cá, porque eu vou com a câmera lá para outro canto, para não ter que apagar o quadro. Não, pode ficar aqui, dá de boa. Deixa eu me ajustar aqui. Para eles pegarem o quadro inteiro. Aí. Bem, o que a gente vai treinar nesse momento? Uma unidade em específico, metros por segundo, quilômetros por hora. Vocês já aprenderam isso, não aprenderam? Vamos colocar assim, ó. Como é que você faz essa transformação? Eu já pus litro e metro cúbico. Eu tenho certeza que os seus professores geralmente fazem isso. Quilômetros por hora, metros por segundo. Aí ele vem, faz um negócio bonitinho assim. Aí ele faz uma setinha para cá. Tô certo ou tô errado? Maravilha. Outra setinha para lá. E manda vocês decorarem. Qual é o valor que eles mandam vocês decorarem? De quilômetros por hora para metros por segundo, o que você faz? Divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetro por hora. A pergunta é, por que 3,6? Aí que você tem que raciocinar, porque às vezes é tanta coisa que você vem decorando, que chega na hora da prova, é que nem assim, vou bater foto. Aí você bate uma. Nunca, né? Você bate 18 para ver qual que ficou melhor. Às vezes, aí você esquece de apagar. Tu botou 18 fotos lá dentro, 32 fotos, 72 vídeos. O que vai acontecendo com esse HD, com esse armazenamento seu? Vai ficando cheio, uma hora não cabe mais nada. É assim sua cabeça, cara. Tu vai decorando e vai jogando lá dentro, vai decorando. Chega uma hora que ele fala, para que eu tô entupido. É aquela hora que tu vai fazer uma prova e fala, ai, deu branco. Você ficou jogando tanta coisa e decorando tanta coisa, que não tem como você trabalhar, você gasta muita energia para decorar. Quando você passa a entender o porquê e sabe o básico, você constrói o resto. E o que a gente acabou de ver? Quilômetro. Para eu transformar isso em metro, ele tem quantos metros? A palavra não é quilo? Quilo vale que potência de 10? 10 elevado à terceira. Tá claro isso? Então, eu já fiz a transformação de quilômetro com metro. Só que esse quilômetro tem junto dele a hora. E eu preciso fazer que essa hora vire metros, vire segundos. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Então, pera lá. Isso aqui é 1000 sobre 3.600 metros por segundo. Eu não posso simplificar ainda mais isso? Se eu andar 3 casas lá em cima, ó, 1, 2, 3 casas. Quantas casas eu posso andar lá embaixo para ficar igual? 3. Isso só para ficar rapidinho, tipo, multiplicar e dividir por 1000 aqui, né? Aquela simplificação.
Mas você viu que se eu andar 3 casas para lá, eu ando 3 casas para cá? Ou seja, isso fica 1 sobre metros por segundo. Ou seja, o número que eu te der aqui, sei lá, 36. Você traz para cá. 36 dividido por 3,6. Por isso você divide. Entenderam? Por causa dessa relação, que quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Por isso que uso 3,6. Aqui está 1.000 sobre 3.600. Se você fizer o processo contrário, vai ficar quanto? 3.600 sobre 1.000, que dá 3,6. A hora que você multiplica. Entenderam por que surge esse 3,6? É esse tipo de transformação que a gente tem. A gente tem que pensar desta forma. Quem está fazendo terceiro ano, por exemplo, aqui, ou que está cursando aí um curso de eletricidade, magnetismo e tudo mais, aprendeu uma unidade para carga elétrica. Para a carga elétrica, a sua unidade, ela pode ter 2 possíveis. Ela pode ser Coulomb ou ela pode ser miliampere-hora. Ela pode ser essas 2 unidades. Então, como que eu transformo de uma para outra? Bem, a regra é bem simples. Vamos pôr aqui de novo. Se eu quero ir de miliampere, deixa eu baixar. Se eu quero ir de miliampere-hora para Coulomb, ou de Coulomb para miliampere-hora, o que eu faço? Ó, setinha. Setinha. Esse é aquele processo, vamos decorar. Eu gosto de decoreba. E aí vocês ficam decorando. Aí seu professor, que no caso não sou eu, óbvio, eu não faço isso nunca. Você vai aqui multiplicar por 3,6 e aqui dividir por 3,6. Não ficou muito semelhante ao outro? Aí tu vai ter que ficar decorando esses negócios. Aí chega na hora da prova e fala, caraca, estou transformando quem com quem? O número é o mesmo. Agora, a questão é por que é 3,6? Então, o que a gente faz? Ó? Miliampere-hora. Eu vou abrir. Mili, quem é? Que a gente acabou de ver do submúltiplo, 10 a menos 3. Ampere, quem é? Unidade das 7 grandezas fundamentais do SI. É a mesma coisa que Coulomb por segundo, vezes hora em segundos. Aí tu pode simplificar segundo com segundo e resultar em Coulomb. 10 a menos 3 de 3.600, 3 casas ali, e isso dá 3,6 Coulomb. 1 miliampere-hora tem 3,6 coulombs. Entenderam? Daqui que surge o 3,6. Porque, de novo, eu mexi com o tempo de hora para segundo. Entendeu? Que vocês têm as unidades padrões fixas para trabalhar em cima delas, elas definem todas as outras. É assim que a gente mexe com unidade de medida. Está ficando mais tranquilo? Estão resgatando um pouco da física, dessa base fundamental. Vamos então fazer a nossa lista. Espera aí. Seja bem-vinda, Isabelle, tudo bem? Vamos lá, ó. A gente já passou aqui hoje por notação científica, depois você volta à videoaula, vai estar lá no começo. As unidades de medida, a gente também comentou algumas. Fiz aqui a ideia de 2 transformaçõezinhas básicas que têm o mesmo valor matemático, e a gente vai trabalhar exercício do material que eu mandei via e-mail, tá? Bem, vou puxar a carteira para cá para a gente olhar mais uma outra parte do quadro. Agora é só um exercíciozinho para a gente poder encerrar bonitinha a nossa aula aqui hoje. Nosso curso não tem sino, o sino é da escola que eu alugo a sala. Bem,
exercícios da nossa listinha. Questão número 1 é da nossa FMP 2020 e diz o seguinte: duas grandezas físicas, epsilon e mi, se relacionam-se por meio da seguinte expressão. Então, ele deu a expressão que epsilon vezes mi é igual a 1 sobre c quadrado, onde c é a velocidade da luz no vácuo. Quando a gente aprende eletromagnetismo avançado, um pouquinho mais assim, a gente vê que essas duas constantes que surgem tanto na elétrica quanto no magnetismo, elas definem o valor que vocês conhecem hoje como o valor da velocidade da luz, já que a luz é uma onda eletromagnética. Geralmente eu passo na turma do terceirão na última aula do ano, né, que eu dou uma pincelada chamada as equações de Maxwell. Eu não coloco elas porque tem um ferramental matemático um pouquinho pesado, não serve para o ensino médio, mas eu pincelo para explicar o que ele quer dizer e acabo mostrando para vocês o que é a onda eletromagnética. Bem, aí ele fala o seguinte: o que você tem que saber? Que o c é a velocidade da luz. Se c é uma velocidade da luz, qual que é a unidade do c? Então, a unidade desse nosso czinho é metros por segundo. Tá claro isso para vocês? Aí ele fala que o epsilon, a unidade do epsilon é para adotar Newton a menos 1, metro a menos 2, Coulomb ao quadrado. O que é esse menos 1 que está surgindo ali? Isso quer dizer que essa unidade, na verdade, é 1 sobre Newton. Lembra da regrinha matemática do expoente negativo? 1 sobre Newton, 1 sobre metro quadrado e Coulomb. A mesma coisa eu dizer o seguinte, que a velocidade pode ser metros por segundo ou metros vezes segundo a menos 1. É a mesma coisa, beleza? Bem, ele está querendo então que a gente indique qual é a unidade do mi. Que unidade que ele tem? Eu vou isolar ele na expressão. Para eu isolar ele na expressão, mi é igual, a gente colocou essa equação. Ele ficaria 1 sobre epsilon vezes o c quadrado. Tá claro isso? Eu preciso da unidade desse cara. Então, a unidade do mi, ela é 1 sobre... A unidade do epsilon vai ser Newton a menos 1, metro a menos 2, Coulomb quadrado. Só que ele tem que multiplicar a unidade da velocidade da luz. Qual que é a unidade da velocidade da luz? Metros, segundo a menos 1. Beleza? E isso ao quadrado. De boa isso para todo mundo? Então não pode esquecer que o c está ao quadrado, eu peguei metros por segundo, ou metro segundo a menos 1 e elevei ao quadrado. Então essa unidade vai ficar Newton a menos 1, metro a menos 2, Coulomb quadrado. Potenciação. Eu faço a distributiva na multiplicação ali. Então, esse metro fica ao quadrado e esse segundo ele fica a menos 2. Beleza? Esse metro a menos 2 com metro ao quadrado, o que vai acontecer? Cancelar. E o que a gente tem? A unidade desse nosso mi sendo igual a, aqui tem o número 1 sobre Newton a menos 1,
Coulomb ao quadrado, segundo a menos 2. Se isso não tiver como resposta, o que você pode fazer? Sobe todo mundo. Se eu subir todo mundo, o que acontece? O sinal do expoente inverte. Regrinha decorada lá da matemática. Então, essa unidade, ele pode ser, então, vista da seguinte forma. Newtons vezes segundo ao quadrado, Coulomb a menos 2, ou sobre Coulomb ao quadrado. Como que está a resposta aí para nós? Ele nem tem essa. Por que que nem tem essa? Ele abriu Newton. Putz, que droga. Tá lá. Quem que é Newton? Newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Esse é Newton. Vezes segundo ao quadrado, Coulomb a menos 2. O que vai acontecer aqui, meus jovens? Segundos ao quadrado vão embora. Então, só para ver se vai bater com a resposta, e vai. Esta unidade ficou sendo quilograma, metro, Coulomb a menos 2. Da alternativa A. Eu coloquei esse meio propositadamente para vocês, porque eu sei que ele é bem longuinho. Você tem que ficar abrindo unidades, mas para vocês enxergarem que dá para chegar numa unidade só pensando na unidade de todo mundo. E outra, caiu num vestibular em 2020. Às vezes, alguns vestibulares colocam isso. Não são todos, não há uma regra para isso, mas pode acontecer. Então aqui, nossa alternativa A como a resposta desse problema. Tranquilos? Então a gente fez um resgate de notação científica, um resgate aqui de unidades. Vocês têm aí mais uma série de exercícios para trabalhar essas transformações. Depois vocês me procurem, que aí eu passo o gabarito para vocês, beleza? No mais, a gente encerra aqui. Você aí de casa, obrigado pela presença, pela participação. Você que está assistindo no YouTube, peço para se inscrever no canal e curtir esse nosso vídeo. E a turminha que está aqui presencialmente, a gente conversa um pouquinho mais agora. Até mais, até logo. Tchau, tchau.